Lindo dia para se viver. Vamos começar o estudo bíblico nesta manhã, orando, agradecendo a Deus por todo o cuidado e pelas bênçãos que Ele tem conosco e pelo esse momento de comunhão também da palavra de Deus. Eu vou pedir a Elane que esteja orando nesse momento, pelas nossas vidas, por aqueles que ainda estão dormindo ou que não compareceram, que Deus também esteja abençoando a vida de cada um deles. Vamos orar então? Coloca a mão no seu coração, sente a presença do Pai. Senhor Deus, Senhor Pai, eis-me aqui para fazer da sua vontade, Senhor. Espírito Santo, coloca palavras, Espírito Santo que habita em nós, tu conhece cada, cada detalhe do interior, ó Pai. O coração, os sentimentos, os pensamentos, tudo aquilo que vem adiante, tudo aquilo que precisa destravar, tudo aquilo que precisa desbloquear. Tu conhece, ó Pai. Eu não sei, mas tu sabe dos bastidores. O que todos aqui nessa sala necessitam, Senhor. E é por isso que é isso que eu peço hoje para ti. Além de agradecer pela vida, pelo ar, pela, pela casa, pelo ambiente, pelo teto, pelo alimento que temos, eu também te peço, Senhor Jesus, por proteção. E que entregue, Senhor, a essas mulheres, que entregue o que elas necessitam nesse momento, tanto na parte física como na parte emocional. Clareza, entendimento para os próximos passos, para discernir os próximos passos, e para ter energia para conseguir continuar, fazer o que tem que ser feito, para ter um resultado, Senhor, mas sempre com paz no coração, sabendo que a decisão está em Ti, Senhor, sabendo que a decisão está no seu cuidado, no seu direcionamento. E se não estiver conforme a sua vontade, que haja clareza e mudanças de rota, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Que oração poderosa. Amém, oração poderosa mesmo. Seja muito bem-vinda, você que chegou aí depois. Gente, estou sentindo falta de Sheila. Quem tem um contato dela, convida ela, que eu tô sentindo que ela está muito sumida ultimamente. Manda um abraço lá para ela, tá bom? Ai, seja bem-vinda, poderosa em Cristo Jesus. Luciene também, Adriana, Leni, Elane Souza, e gratidão pela oração, viu, Elane? Vamos para a palavra de hoje, gente. Eu quero que vocês abrem lá para mim a palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo aí 18. Mas a gente vai ler no capítulo 19, viu? Só uma pergunta, você já sentiu cansado algum momento da sua vida? Quem já se sentiu cansado das lutas? Já sentiu cansado? Eu também já cansei. Adriana já, Adri? A gente se sente cansada, mas pede a Deus força para dar continuidade na nossa luta, nossa batalha do dia a dia, né? Que Ele possa aí nos fortalecer cada vez mais. Isso aí, Leni. Quem já pensou em desistir de algo ou até de um chamado? Pensam aí, você já pensou em desistir de algum chamado? Quem não cansa, gente, parabéns, viu? É anjo. Porque eu falo que o ser humano, né? A gente cansa às vezes, mas aqui ninguém falou, a gente vai pedir força, vai descansar no Senhor. Mas aqui eu quero falar para vocês também que até os grandes homens de Deus, como a palavra fala, passaram por isso. Um exemplo, Elias, que vai estar lá em 1 Reis, capítulo 18. Alguém já leu Elias aí? Elias e os profetas de Baal. Ele viveu uma grande. O que que ele viveu? Uma grande vida espiritual no monte lá. Pensa numa grande vitoriosa no Monte Carmelo, mas também ele descansou. Ele sentiu cansado na sua vida, na luta, né? Eu falo que tem dia que a gente está tão cansada que às vezes a gente só quer descansar, né? Que nem a Leni falou, a gente pede. Eu me cansei, já tinha enterrado o meu chamado. Misericórdia, ainda bem que não enterrou, né? Deixa eu ver aqui. Eu me cansei, já tinha enterrado o meu chamado, mas Deus tem promessa. Isso aí, Lu. Quando Deus tem uma promessa, um propósito, você pode ter que cansar. Ontem eu dormi 8h30 da noite.
Oi, tá vendo? 8h30 para descansar, né, Lani? Que às vezes a gente precisa disso, dormir mais cedo para descansar. Tem dia que às vezes você vai falar assim, hoje eu não vou pegar o celular, eu vou só descansar, eu vou ter o meu dia de descanso. Por que é bom você tirar esse dia de descanso para você? Porque você merece. Você é um ser humano que você cuida de outras pessoas, que você cuida da sua família. Ah, Meire, mas eu não posso tirar o dia todo porque eu tenho casa para arrumar. Tira meio período ali para você descansar. Vai lá no seu quarto para orar, para estar ouvindo um louvor, para deitar na cama, né? Rai gosta aí de deitar, deita lá naquela cama, fique lá descansando. Porque tem hora que você é tão elétrica, né? Ligada no 220, você quer estar o tempo todo movimentando. Mas tem hora que você tem que desligar um pouquinho ali, deixa eu desligar e descansar também. Descansar, gente, é uma coisa que eu quero pedir assim para vocês com muito carinho. Tira um tempo de descanso para vocês, um momento ali de oração. Quem pode ler aí para mim? Primeiro a Reis 19:35. Já achei. Não é Quem tá com primeiro, a é 19? Bíblia? Oi? É 19? Eu estou no primeiro. 19. Primeiro, perdão, primeiro Reis 19, do 3 ao 5. Pode Eu ia ler para falar mim. que não tem 35. Pois 3 ao é, 5? né? Ah, a mulher tá esperta hoje. Oi, Cida. Seja bem-vinda, maravilhosa. 3 ao 5? É, do 3 ao 5. Que lindo dia para se viver. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo 3 ao 5. Elias ficou com medo, lamentou-se e partiu para se salvar. Chegou a Bersabé, em Judá, e aí deixou o seu servo. E continuou a caminhar mais um dia pelo deserto. Por fim, sentou-se debaixo de uma árvore e desejou a morte, dizendo: Chega, Javé, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se debaixo da árvore e dormiu. Então, um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-se e coma. Amém. Gratidão, Lenin. Gente, falando aqui, Elias, ele teve o quê? Primeiro, ele teve medo, ele fugiu. Não sei se em algumas versões aí, na Bíblia de vocês, está a palavra zimbro, que significa, né, que Leni leu aí, uma pequena árvore de descanso, né, que ele chegou e descansou. Tem algumas versões que vai estar zimbro, que significa, achei bastante interessante, falei, nossa, que palavra diferente. Aí quando você pesquisa, né, o significado da pequena árvore lá de descanso, mas assim, ele sentou debaixo de uma árvore, e ele pediu o que ainda? Para morrer. Quando você às vezes está cansado, você está tão esgotado, né? Porque chega um ponto que você se esgota tanto. Por isso que eu falei no início, né? Tira um descanso antes para você não esgotar emocionalmente, para não chegar a bateria, né? Descarregar totalmente, porque às vezes a gente descarrega, a gente cansa muito. E para não chegar nisso, tá mesmo, hein, Cida? Eita, já tá orando pela Copa do Mundo aí, ó, pelo Brasil. Eita, glória. Mas assim, qual o momento que você já separou para você para descansar? Teve uma colega que falou que uma vez ela pediu para Deus tirar a vida dela. A minha tá um pé de gesso. Nossa, que legal, ó, diferente também, Dri, gostei. Então, assim, teve uma colega que pediu para morrer também no hospital, né? Que ela perdeu o filho, ela até falou assim: Deus tira a minha vida. Porque ela estava infeliz com aquela situação. E aqui Elias pediu para tirar a vida dele, né? Pediu para morrer. Mas Deus deixou ele morrer? Não. Porque Deus tem uma promessa, Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Quando eu falo que você, né, passou por um momento desafiador, foi curada pelo câncer, que nem a Adriana está aqui, outras pessoas também, né, que Deus deu alguns milagres, é porque Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Que tem hora, gente, que uma pessoa é um acidente ou qualquer outra coisa, já morre. E tem outros que passam por um desafio na vida e está aqui na vida. Por que será que ela viveu? Por que ela sobreviveu? Tem pessoas que falam assim, né? Por que ela e não eu? Mas porque Deus tem um propósito na vida de cada um. Talvez aquela pessoa, né, já tinha cumprido
o que precisava ter feito aqui na Terra já. E tem outros que não. A gente tem resposta para tudo? Não. Né? Mas, assim, homens de Deus também ficou esgotado, que nem Elias ficou. A fé não significa ausência de fraqueza. E até quem tem unção de Deus aí pode sentir o cansaço de vez em quando. Mais interessante, gente, quem é o cuidado de Deus? Porque aqui veio, que Leni leu aí no versículo 5. Quem está com a palavra de Deus aí acompanhando? Que veio um anjo e falou o que para ele? Tocou, levanta-te. Levanta-te e coma. Como? Gente, pensa o cuidado de Deus. Deus queria pedir algo para Elias, mas antes de pedir algo para Elias, ele fez o quê? Ele cuidou. Tem os dois. Calma aí, deixa eu ver. Helene colocou, tenho 2 amigos de infância que morreram com 20 anos, acidente de moto. Triste. Eu falo que tem pessoas que morrem bem novo, né? Ou quando nasce, já morre. Então, assim, é triste essa situação e eu falo assim, é só Deus para consolar, para confortar. E quando você estiver cansado, é descansar no Senhor. Mas antes de Deus pedir algo para a Cida, para a Silva, para a Rai, para a Adriana, para a Leni, Elane, Lu, ele vai cuidar de você. O anjo pediu para Elias levantar e comer. Quantas vezes na nossa vida, né, a gente está tão cansado e fala, Deus, hoje eu só quero descansar, Pai. Só quero descansar em Tua presença. Só quero descansar e ficar aqui contigo. E a gente escuta aqueles louvores, né, e fica ali descansando. E depois Deus vai te pedir algo quando você descansa nele. Mas Ele está cuidando daquele momento que você está descansando. Porque quando você está descansando, pensa aí, ó, os anjos estão aqui ao meu redor. Obrigada, Jesus, pela tua proteção, pelo teu cuidado. Pensa, gente, sempre fala, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado. Coloca a mão no seu coração aqui agora e bora falar aí, ó, comigo, junto. Vamos lá, coloca a mão no seu coração. Quem está levantando. Cuidado, Rai, vai dar certo. Eita, Jesus. Vamos lá? Eu sou amada do Pai. Eu sou filha abençoada. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado. Obrigada pela tua proteção. E obrigada pelo teu cuidado. E me ajude, ó Pai, a continuar nessa jornada. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Gente, quando você se sentir triste, né, ou cansado, você vai falar assim, eu sou filha amada do Pai o tempo todo. Ele está comigo, me ajuda nessa jornada, né? Quantas vezes Deus vai cuidar ali de você e depois Ele vai te dar uma tarefa, vai te pedir para fazer algo, aí você vai falar assim, Deus, então me dá o espírito aqui de ousadia, de coragem, para você ir. Deus não vai repreender, por exemplo, Deus repreendeu Elias por ele estar cansado? Falou alguma coisa? Não. Deus fez o quê? Primeiro, Deus cuidou, Deus mandou anjos para tocar nele, para ele levantar, para ele comer. Às vezes você pensa, ah, Deus, eu tenho que ficar o tempo todo, isso, aquilo. Não, tem hora que você vai precisar descansar também, você é um ser humano. Deus deixou Elias ficar acordado, falar assim, ah, Elias, você não vai dormir, não? Não. Deixou ele dormir. Depois ele dá o quê? Dá comida, né? Continuando os versículos aí, fala, ó, dá comida. Pensa aí no versículo 7. Quem pode ler o versículo 7 e o versículo 8? Quem quer ler? Cida? Pode ler, Cida. Lindo, abençoado dia para se viver. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7 e 8. Agora, Senhor meu Deus, fizeste teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e eu não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Amém. Agora lê o capítulo 19, Cida, para mim, por favor. Porque mudou para 19? É o 19, não tem problema. Então disfarça, a Elaine tira maior Mas foi sarro interessante aí. isso aí também. Né, Elaine? Tudo bem. É muito bom. Eu aqui feliz que eu estava vendo a palavra certa.
Mas tá, é a palavra de Deus é certa. E gostei desse versículo também, tem a ver. 8 e o 9. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ri mesmo, Elaine. Eu te pego, você vai ver. Ele não tá rindo, não, Cida. Ele não tá rindo, não. Ai, gente, vocês são uma bênção. Quem pode ler também o versículo 7? Mas gostei, viu? Cida aqui, ó, pensa, ele levantou e comeu, né? Com a força daquela comida que Nicida acabou de ler, pediu o quê? Para ele? Ele andou quantos dias? Que Nicida leu? 40 dias e 40 noites. Pode ler, Leni, também o versículo 7, por favor. Mas o anjo de Javé o tocou de novo e lhe disse: Levanta-se e coma, pois o caminho é superior às suas forças. Amém, gratidão. Tem outras versões, né, que vai falar, pois muito longo será o seu caminho. Vai ser grande o caminho para você andar. Então, antes de Deus pedir algo grande na sua vida, você vai descansar, Ele vai cuidar de você, de cada detalhe, né? Vai te dar força para suportar o que você está passando. Ah, eu estou precisando, né, de mais dinheiro. Deus me dá estratégia no meu negócio. Envia mais cliente. Mas vai atrás também, gente, por favor. Então, assim, quando você pede, você tem que dar o primeiro passo, né? Você tem que ir, você tem que fazer o básico todos os dias. Eu falo, é uma plantinha, né? Quando você planta todos os dias, você vai colher. Quantas vezes, né? A Rai tá lá no grupo da unidade, desde quando eu me tornei diretora, eu sempre oro, como consultora de beleza também, agradecendo pelos clientes que ainda não chegaram o tempo todo, gente. Porque obrigada, Jesus, por esses clientes, por aqueles que ainda hão de chegar, que vão chegar, gente. Então, assim, é agradecer, né? Ontem eu até falei, meu marido vai ser incrível, vai. É profetizar, né? É agradecer já pelo que não aconteceu. Deus, ele cuida da sua alma, das nossas emoções. Deus vai cuidar do seu cansaço, da sua luta. Amém, ele está desafiador, né? Como o louvor no início, que a Adriana falou que é muito bonito, pode ser desafiador, mas aquieta minha alma, né? Descansa em Deus. Pede para Deus sabedoria para lidar com cada situação. Como eu vou conduzir isso, Pai? Esteja comigo nessa empresa, nesse local, nessa reunião importante que eu tenho que fazer. Como que está sendo aí? Eu quero também, quem pode ler, Deus vai falar com você, gente, em qualquer momento, né? Que a gente pede para Deus, Ele vai estar te dando sabedoria. Mas às vezes quando você está lá no silêncio, descansando, ou quando você está em oração, né, que nem no relógio da oração, Deus vai falar no seu coração. Deus vai te dar, né, alguma coisa para você fazer. Quantas vezes você está ali ouvindo um louvor e surge uma ideia do nada. Aí você fala assim, nossa, mas será que é possível? E às vezes você está ali orando, né, falando com Deus, e aí as coisas dão certo. Você pensa que é coisa da sua cabeça, mas às vezes é coisa que Deus está te dando. Porque você pediu para Ele sabedoria ou estratégia para fazer algo. Quem pode ler para mim, ó, 1 Reis 19, no versículo 11 e 12. Elane, pode ler. Antes de ler isso daí, depois dá uma olhadinha no 3 lá, o que a Cida colocou. Até coloquei aqui para mim estudar ele inteiro depois. Que aqui Olha. fala de Salomão. Fala de Salomão, que Salomão pediu sabedoria, no capítulo 3. E lá ele diz, e também até o que não pedi, eu te darei, né? E também até o que não pediste, te dei, assim, riqueza como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Ele pediu sabedoria. Dentre tantas coisas que ele poderia pedir, ele pediu sabedoria. Depois eu vou ler todo ali o capítulo 3, Tá vendo, Cida, como foi poderoso, né, Elane? que fala de Salomão. É o Eu tô vendo aqui, 19, versículo 11. perdão, 19, 11, 12. 11. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor
como também um grande e forte vento que fendia, olha essa palavra, os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Gratidão, Elaine. Cida, foi poderoso. Isso que a Elaine falou, eu falo nada é por acaso, tá vendo, Cida? Salomão pede sabedoria. E olha como que tem a ver com a mensagem. Por isso, no versículo que você leu, eu falei assim, não, tem a ver, porque parece, né, com a mensagem de hoje. E nessa questão de sabedoria, não sei se vocês já leram, mas tem um livro também, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro, gente, é poderoso. Se vocês não leu esse livro, É o comece a meu ler. xodózinho aí. Oi? É o meu xodózinho? É? É. Eu sempre faço uma dinâmica no treinador, né? Eu levo ele, entrego para alguém durante os 2 anos. E agora, depois que completar 5 anos, eu faço a mesma dinâmica. Nossa, Eu eu li esse livro em desapeguei. um mês, Elaine, porque o livro estava Desapeguei, muito tá? bom. Desapeguei. Eu entrego ele com as minhas anotações, entrego tudo. Nossa. Posso te falar? Aquela moça, ela nem abriu o livro. Ah, eu não sei, a Jaque, né? Nem abriu. Mas tudo bem. Desapeguei. Vou procurar ela. Procura e passa para o próximo, passa para quem está no estudo aqui, ó, que eu tenho certeza que o povo vai amar. Que Salomão pede sabedoria, gente, é a coisa mais importante, né? Sempre, desde mais nova, sempre pedir para Deus, Deus me dá sabedoria para fazer tal coisa, porque às vezes a gente acha, né, que a gente é incapaz, mas fala, Deus, esteja comigo, me dá sabedoria para resolver essa situação. Isso é muito bom, gente, porque Deus vai te dar sabedoria quando você pede. Olha, que lindo! O meu era verde, me emprestaram, né, gente? Verde com amarelo. Mas, assim, Olha é aqui muito bom também. esse livro. Ai, que lindo! Ah, não, não, gente, vocês podem trazer para Uberlândia. Olha, esse livro é poderoso, viu? Quem não leu, leia esse livro, que vai ser extraordinário na sua vida. A gente aprende muito, né, com as palavras da sabedoria, tem versículo bíblico, e eu falo, assim, que Deus vai te sustentar a cada momento que você está passando. Qual dificuldade, qual desafio que você tem. Aqui, que a Elane acabou de ler, né, no versículo que eu pedi aí, 11 e 12, quem está acompanhando, que disse-lhe Deus, né, vem para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar, então, grande e forte vento. Gente, aqui teve fogo, teve vento, mas Deus estava ali? Não, Deus estava o quê? Na voz suave. Gente, pensa aqui, ó. Então, grande e forte vento fendeu os montes e não me dá plena ver. Nossa, vida. Amém. Gratidão, Elaine. Olha. Então, alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, viu, gente? Então, bora lá. No versículo 11, 12. Adriana, eu tô sentindo sua falta, viu, mulher? Você pode ler esses versículos aí. Não sei porque a Adriana está com câmera fechada, a Silva, a Lu, mas Quando eu ia ler, não deu. então leia aí para mim o versículo 11 e 12 novamente. Pera lá, deixa eu aproximar aqui o zóio, que a letra é pequena. Vai 11, ser. 12? Isso. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Amém. Pensa, gente. Deus não estava no vento forte, não estava no fogo.
Mas depois de tudo isso, veio uma voz calma e suave. Às vezes você pode estar numa batalha aí, numa luta, né? Ou alguém tentando me criticar, ou coisas ruins acontecendo. Deus não está nas coisas ruins, Deus está nas coisas boas, mas Ele está ali com você. Depois veio a voz calma e suave. No versículo 3, ouvindo a Elias, envolveu o rosto numa capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Eita, Glória, Jazeni apareceu. Seja bem-vinda, maravilhosa. E aí, quem pode ler para mim o versículo 14 também? E Elias respondeu: o zelo de Javé dos exércitos me consome, porque os israelitas, ai, israelitas abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus a fio de espada. Sobrei somente eu. E eles querem me matar também. Amém, gratidão, Leni. Aqui, gente, pensa que Elias estava correndo, fugindo de Deus. Depois ele foi cuidado, né? Que Deus. É que eu não estou no WhatsApp agora, Silva, mas depois eu vou. Tranquilo, Deus vai te abençoar, você vai melhorar em nome de Jesus. Toma remédio caseiro aí, ó, o pessoal daqui sabe tudo remédio caseiro, né, Lili? Mas vai melhorar, viu, Silvia? Com certeza. E você é muito importante estar aqui, não só você, mas cada um de vocês, né? Que Deus seja abençoando. Então, aqui, gente, bora lá. Elias ainda respondeu que ele estava, o quê? Sido extremo zeloso pelo Senhor Deus do Exército. Pensa, Elias antes estava fugindo, pedindo para Deus morrer, e depois ele ainda estava falando que ele estava sendo cuidado, sendo zeloso. Quantas vezes na nossa vida, né, a gente quer desistir. Tem gente que fala assim, não estou muito interessado, não. Mas aguenta que você é forte. Porque, né, eu aprendi muito com uma pessoa que falou assim, se Deus me deu isso, então eu tenho que passar por isso, né, Meire? Eu falei, é isso. Cada um tem uma cruz, eu não sei qual é a sua cruz que você está carregando, mas cada um tem. Tem gente que tem uma cruz mais pesada que a sua, tem outras que tem uma mais leve, mas assim, eu falo, é como que você vai continuar nessa jornada, mesmo com esse desafio, né? Mesmo às vezes, eu estou passando por necessidade financeira, eu não estou bem emocional, eu não estou bem espiritual, né? Então eu falo assim, como que você está lidando com essa situação? Eu não estou bem financeiramente. Deus me envia mais recurso financeiro, me dá sabedoria para administrar a minha vida financeira. Quantas vezes, né, eu falo que quando eu morava com minha mãe, quando eu era bem mais nova, eu não administrava meu dinheiro, eu gastava tudo com roupa. A partir dos 22, 23, que eu comecei a morar sozinha, eu comecei a economizar, porque eu tinha aluguel para pagar, conta de energia, tinha feira para fazer todo mês. E tanto é que minha mãe, antes de eu sair, gente, de casa, assim, filha, você não vai dar conta? Não, porque ela sabia que eu não guardava dinheiro. Só que eu estava precisando de ter aquele momento, né, de saber lidar com a situação, de ter meu cantinho, de ter minhas coisas, então eu queria. Elaine, você consegue desligar para mim? Que eu acho que eu não consigo, não. Tem visita lá, eu acho que ela não consegue, né, abrir, mas assim... Como que tá a sua vida, gente? Aí eu comecei, né, a economizar, cuidar, e Deus foi suprindo, foi algo, assim, extraordinário, eu falo, porque antes eu não guardava dinheiro, eu comecei a guardar, eu comecei a economizar, eu não gastava mais com roupa, então, assim, Deus foi me dando direcionamento e sabedoria em cada situação. Foi desafiador? Foi. Nossa, tem hora que eu falava assim, ai, gente, eu não vou nem falar o que eu falava, né, mas, enfim, não vou falar, mas como que você está nesse processo desafiador? Como você está lidando? Né? Eu falo que tem lutas, tem processo que é para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente aprender.
Eu falei que eu estava fazendo coisa esse ano que eu não fiz o ano passado, estava fazendo tudo esse ano, então, assim, as portas foram abrindo, a gente vai começar a fazer. Mas o ano passado eu estava o quê? Me preparando emocionalmente e espiritualmente. Foi um processo de muita, assim, comunhão com Deus, um momento de muito jejum, né, graças a Deus, mas, assim, depois, quando você passa para outro nível, fala assim, Deus vai falar assim para você, Cida, agora não é aqui não, Cida, agora você vai para ali, Cida, e eu quero que você resolva isso para mim, Cida. Deus vai começar a pedir coisas para você, gente, você fala assim, não, Deus, não é possível, não, não, Senhor, não quero não. Aí Deus, vai, filha, vai, faz isso. Aí você vai falar, não, pai, tem certeza? Não pode ser outra pessoa, não, que você vai falar assim, não pode ser outra pessoa, que o Senhor quer que eu oro? Tem que ser fulano mesmo? Aí Deus, filha, pra você levantar de madrugada pra você orar por fulano, né? Tem hora que Deus ainda te manda ter um nome para você orar, é para orar por fulano de madrugada. É para você ligar para fulano. Aí você liga, né? Tem hora que a gente não tem nem amizade com as pessoas, aí a gente liga porque Deus pede. E a gente obedece, porque é melhor obedecer a Deus, né? Que nem o louvor de Adriana falou aí, com as crianças também. É sempre melhor. Às vezes, quando você vai parar ali, silenciar, descansar, é o momento que você vai estar mais perto de Deus, mais ouvindo a voz de Deus. Por quê, gente? Quando você está arrumando casa, quando você está com visita na casa, quando você está, né, cuidando de outras coisas, você vai parar para orar ou para ouvir a voz de Deus? Você não tem tempo. E no momento que você está ali, né, a sós com Deus, você está lendo a palavra, que você está orando, você começa a ouvir, né, Deus falar com você, tanto da palavra, tanto em oração. Porque às vezes é bom você parar, às vezes não, é a melhor coisa da vida, você parar uma hora ali, né, para orar, para estar lendo a palavra, ou até mais, para você ouvir, sentir o cuidado de Deus, que teve uma pessoa que falou, né, eu acho que foi Leni, que a gente tem que descansar em Deus e sentir o cuidado dele, porque ele está cuidando de cada detalhe. E bora lá agora. Depois do cuidado de Deus, volte para o caminho. Tia, linda, maravilhosa. Elias, gente, não acabou. Elias morreu? Não. Ele pediu para morrer, mas ele não morreu. Por que o chamado? Continua. Rai, você tem um chamado? Cida, você tem um chamado? Elane tem um chamado, Silvia, a Luciene que estava aqui, Leni, a Adriana tem um chamado, Chezeni tem um chamado. Por isso que continua. Mas qual o seu chamado? Você consiga aqui, mas eu acho que não. É a Elane mesmo que consegue. É só a Elane que consegue, gente, desligar o microfone. Eita, Glória, Rosimeire, vai dar certo. Então, assim, qual o seu chamado, o seu propósito? Deus me ajuda a saber qual o meu propósito. Eu acho que foi Joyce que estava entrando pro celular de tia, viu? Que estava um barulho. Eu acho que foi Joyce, não era tia, não. Mas qual o seu propósito, gente? Qual é o seu chamado? Anota aí. Ah, Deus me deu um milagre. Mas será que não tem outras pessoas precisando disso? De uma palavra, né? De uma oração? Deus não terminou com Elias e não com você, porque você às vezes está cansado. Ah, eu estou cansada hoje, eu quero descansar. Deus não vai terminar, porque Deus tem algo grande para você. Algo que depois você não vai entender, né, o motivo. Eu sei que tem pessoas aqui que oraram por uma transformação de uma pessoa e depois Deus transformou. Depois Deus curou. Então, assim, o que Deus quer em cada um de vocês, gente, é no tempo dele, né? Não é no nosso tempo. Às vezes ele vai começar a te dar, né, alguns sinais, pessoas vão falar com você através da palavra, através da mensagem. E isso é o quê? É o cuidado do Senhor o tempo todo. Quem pode ler para mim aí, ó, Isaías 40:31. Quem já leu o provérbio de hoje aí, gente? Tô gostando de ver a Adriana aí, ó, de rosa. Eita, glória de Deus. Bora lá. Eu já li hoje. Já leu? Ó, Leni, parabéns, viu? Gostei de ver. 40:31. Isso, pode ler. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém.
Gratidão. Aqui o que espero no Senhor vão o quê? Vão ser renovados. Renova no Senhor. Ah, eu tô cansada, vou descansar, Deus, mas cuida de mim, cuida do meu coração. Tira a aflição do meu coração, tira a ansiedade, que eu possa descansar em Ti. Ah, eu quero, bora lá, Cida, agora para o versículo de Cida, né, que Salomão pede, né, sabedoria. Vou deixar a Cida ler, ele primeiro a Reis 19. Bora para a sabedoria agora, gente. Primeira Reis, capítulo 3, viu, Raio? Quem tá aí com a Bíblia, com a palavra. Versículo 3, Cida, pode ler. O microfone está desligado. Repete aí, Reis, qual que é? O 3 ou 19? Primeira Reis, capítulo 3, versículo 3 e versículo 7. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Agora, Senhor meu Deus, fizeste teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. É até o 7, O 7, pode ler o 7, é isso mesmo. mas eu não passo de um jovem, eu não sei o que fazer. Amém, gratidão. Gente, por que esses dois versículos? Porque aqui ele falava, né, que era jovem demais. Quantas vezes, né, tem Jeremias também, quantas vezes a gente fala, eu sou jovem, eu não consigo, será que eu vou dar conta? Nessa questão de Salomão pedir sabedoria, né, que ele fala que muito importante o tempo todo pedir sabedoria, mas tem a sua vida. O que que você vai fazer? Eu vou sair de casa para ir tal local. Você já agradeceu, né? Semana passada a gente falou do ar. A gente vai treinar às vezes de manhã cedo, ou sai, fala o sol. Deus, obrigada por esse sol. Né? Obrigada por esse dia. Mais um dia para viver. Mais um dia para me dar o meu melhor. Mais um dia para me brilhar ainda mais. Gente, quantas vezes na sua vida você está pedindo sabedoria? Peça a partir de hoje. Qualquer coisa que você vai fazer, Deus me dá sabedoria para resolver isso. Deus me dá um momento para me descansar no Senhor. Não fica ligado os 220 o tempo todo. Você quer descansar? Tá. Mas descansar não é você, às vezes, vai assistir um filme, você descansa também. Mas tenta tirar aquelas meia hora ali para você falar com Deus, até uma hora, que é muito bom. Falar com Deus, descansar, ouvir a voz dele, ler a palavra de Deus, que é muito bom. Eu falo, gente, porque Deus vai te mandar coisas, porque quando você está em comunhão com Deus, teu Espírito Santo vai crescer cada vez mais. O Espírito Santo vai crescer na sua vida, vai te pedir coisas que Deus depois pediu para Elias, né? Para ele fazer outras coisas. Então, assim, o que Deus quer com você agora, Cida, com Silva, Elane, Leni, Adriana, Rai, Lúcia, Zeni? Eu não sei, né, o processo, mas Deus sabe. E Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês, tem um chamado. A Adriana mesmo, né, escreveu um livro, achei muito lindo, parabéns. E tem que vir outros. E outros, quem escreveu o livro aqui também, parabéns. Então, assim, gente, qual o seu chamado? É de fazer live? É de versículo 9, ele pede coração. Pode ler, Elane, por favor. Vou ficar muito feliz. Primeira Reis, capítulo 3, versículo 9. O teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? Aí depois ele fala, né? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Gratidão, viu, Elane? Então, assim, gente, pensa, até discernir, né, o coração. Oi? Tá, você foi falar com outra pessoa. Então, assim, até para discernir, né, o que você vai fazer, para ter prudência, que às vezes a gente é muito simples, eu tenho um coração muito bom, e às vezes tem que pedir prudência. Deus, me dá prudência para fazer tal coisa, para me proteger,
Porque tem coisas que a gente quer fazer, né? Ou Deus pede também, mas tem coisas, às vezes, você fala assim, nossa, e se acontecer aquilo? E aí você vai pedir, Deus, me dá o quê? Prudência. Deus esteja comigo, me protegendo. Me ajuda, né? Que nem fala aí, ó, para discernir entre o bem e o mal. E tem pessoas, às vezes, que querem o nosso mal, mas tem pessoas que querem o bem. E as pessoas que querem o mal, você vai fazer o quê? Orar pela vida dela. Deus abençoe a vida daquela pessoa, proteja, que ela encontre o teu amor. Porque as pessoas, às vezes, fazem o mal porque ela não tem o amor de Deus. Porque uma pessoa que tem o amor e o temor de Deus, como que ela vai fazer mal para outra pessoa, gente? Não tem como. Se você tem o amor de Deus no seu coração e o temor, não tem como fazer mal para outra pessoa. Você vai querer sempre fazer o bem. Aí, se a pessoa não tem aquela comunhão, aquele amor com Deus, é você orar. Deus, se essa pessoa está querendo fazer mal com outra pessoa, se está desse jeito, Pai, que o Senhor abraça essa pessoa nesse momento, que o teu amor reina na vida dela. Esse dia uma pessoa falou assim, melhora por mim, que eu só estou com um pensamento negativo. Uma mulher linda. Aí eu falei, Senhor, como as pessoas às vezes estão carentes do teu amor. Como as pessoas às vezes não querem viver, pessoas são lindas, maravilhosas, têm emprego. Mas às vezes o quê? O emocional, né, vai se esgotando de tantas lutas, de tanto desafio que passa na família, ou com os colegas, ou no trabalho, não sei. Mas assim, é você que nem a Adriana leu, né? É para esperar no Senhor e renovar as forças. Eu aqui em Uberlândia, que não conheço quase ninguém, é desafiador, mas sempre, gente, sempre, graças a Deus, eu sinto o cuidado de Deus, Ele está comigo, Ele está me protegendo, Ele está me livrando, né, à noite, às vezes eu venho embora nessa rua, então, assim, quantos livramentos que Deus te dá na sua vida, né, às vezes você atrasou para uma reunião, mas às vezes é um livramento, talvez não deu certo para ir para uma Monas tal dia, foi no outro, mas quem sabe é um livramento de Deus, ou Cida, né, que ia fazer alguma coisa, Lu, Adriana, Leni, Elane, todo mundo aqui, gente, foi fazer alguma coisa e não deu certo. Você vai fazer o quê? Em vez de reclamar, Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que depois vai dar certo. E às vezes, quando uma porta vai fechar na sua vida, a outra vai abrir. Então, descansa no Senhor, gente, espera, renova suas forças, e assim, que nem como Elias, né, descansou, mesmo você às vezes estando cansada, descansa e renova suas forças, pede para Deus renovar as forças de vocês, mas não desista da jornada, do propósito. Eu falei com ele nesse dia, né, é organizar, o que eu preciso organizar para me dar conta de tudo? O que eu preciso fazer? Para me organizar, para dar conta de tudo, para depois crescer mais ainda. Porque tem coisa na nossa vida para a gente crescer mais ainda, mas a gente precisa fazer o básico primeiro. Se eu não estou fazendo o básico, como que eu vou crescer? Como que Deus vai me dar algo grande? Né? Pensa que Deus vai te dar uma tarefa desafiadora. Mas para isso eu preciso fazer o básico que Ele me pede. Gente, é desafiador. Tem hora que você fala assim. Eu até falei com uma pessoa esse dia, Deus pediu para mim orar para uma pessoa, ela estava toda empresária, linda, maravilhosa, do outro lado. Eu falei, Deus, mas ela não precisa. A gente pensa assim, Deus fala assim, Deus, vai lá, minha filha, ora por fulano, pai. Mas será mesmo que ela tá precisando? Gente, olha como que gente é, né? Eu falei assim, não, Deus, me perdoa. E aí eu falei assim, Deus, se for o Senhor mesmo, me dá coragem, me dá ousadia. Eu fui, gente, orar com essa pessoa. E ela falou assim, Rose, eu realmente estava precisando. Minha vida não tá fácil. A vida do meu irmão não tá fácil. Está num divórcio, né? E aí a gente orou juntas e depois a gente pegou essa amizade. E depois, quando a pessoa te agradece, você fala assim: ó, não foi eu, foi o Espírito Santo mesmo que pediu. Porque às vezes por você. Oi. Mas às vezes essas pessoas, você pensa assim, pela aparência, o nível de vida que eles têm, eles às vezes eles pensam que é tudo. E ali eles não buscam por Deus, acham que tem que correr atrás só do dinheiro. Então, você chegou até ela fazendo essa oração e ela viu que ela precisa também buscar mais por Deus. Não é só por o bem material. Amém, Leni. É isso mesmo. E a aparência, gente, engana. Quem Leni falou, né? Às vezes você olha assim, a pessoa, não, a pessoa já está bem de vida. Né, pai, mas será mesmo? Então, assim, Deus vai te cutucar. E Deus, quando vai pedir algo para você, gente, Ele não vai te deixar em paz. Enquanto você não ir lá e obedecer. Enquanto você não ir lá e fazer. Né? Eu falo que teve uma vez bem que eu estava precisando viajar, eu falei assim, não, pai, eu vou ligar para fulano, se não dá certo, eu ligo para outra.
Aí eu liguei, né, para a pessoa, não deu certo. Eu falei, não, tem que ligar para essa aqui mesmo, é essa aqui que vai te abençoar, minha filha, essa aqui que vai te abençoar. Aí Deus, gente, quando Deus coloca, a gente fica com vergonha, né, de pedir ainda, de falar. Mas ele não vai te deixar em paz, não vai, gente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Enquanto você não obedecer, você não vai ter paz. Mas quando você obedece a Deus, você sente aquela paz, você sente aquele cuidado, e ele, tipo assim, o que ele te pediu acontece do mesmo jeito. É inacreditável. Eu falo que é surreal, né? Então, assim, é uma experiência muito boa mesmo. E, assim, eu sei que cada um de vocês tem um chamado muito grande. A gente tem um propósito aqui na Terra, gente. E eu sozinha eu não consigo. Eu sei que vocês são umas mulheres aí virtuosas, abençoadas, né? Ora pelas outras pessoas, esteja evangelizando mesmo o tempo todo. Tem muitas pessoas carentes, precisando do amor de Deus. Ô, fulano, vamos orar aqui um pouquinho? Vamos ler a palavra? E deixa Deus te conduzir. Não fala que nem no versículo 7 que Cida leu. Ah, eu sou jovem, um pequeno menino. Às vezes eu poderia falar, sou tão pequena, né, para Deus, mas assim, Deus vai te capacitar. Ah, eu não sei ler direito, eu não sei, eu não tenho muito conhecimento, Deus vai te dar. Deus vai te capacitar na jornada. O que Deus quer, o que Deus pediu no seu coração, faça. Eu não sei se Deus já te pediu algo, mas se já te pediu, faça e obedeça, porque Ele sempre vai estar te pedindo. E quando você não obedece, Deus vai pedir outro filho dele para fazer, né? E a outra pessoa faz. Que já aconteceu isso na minha frente, assim. Eu falei, nossa, pai, perdão, Senhor, perdão. Porque às vezes a gente fala assim, não é eu, não, Senhor, não será isso. Aí vem outra pessoa, vai lá e abraça, e Deus vai pedir outra pessoa, outro filho. Mas enquanto você estiver aí com Deus, gente, o tempo todo, obedeça, Senhor. Faça, né, conforme querer a vontade dele, que você vai ser muito abençoada. Por exemplo, a pessoa que eu fui ver, depois ela pegou uma amizade comigo muito grande, era uma pessoa muito importante. Então, assim, eu falo que Deus vai te conduzir o tempo todo. E Ele vai estar te abençoando. Que você possa ser abençoado com essa palavra, descansar no Senhor, renovar as forças e não desistir do seu propósito, do seu chamado. Que Deus tem algo muito grande. E o que Deus colocou no seu coração, né? Fazer que nem Elaine, coloca aí no seu papel, no caderninho, as suas metas, ora e pede para Deus sabedoria que nem Salomão pediu, gente. Salomão foi o homem mais rico da terra, mas ele pedia para Deus sabedoria. Tem gente que fala assim, né? Às vezes você quer um conselho ou você quer um presente? É claro que você vai preferir o conselho. Dependendo da pessoa, eu quero o conselho. Eu quero uma oração do que um dinheiro, do que um presente, porque é muito mais importante. A palavra de Deus é valiosa. É ela que vai edificar a sua vida. Ela é viva e eficaz, né? Que nem a gente já leu. Mas vamos orar, que está dando o horário aí, mas que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua família. Comece a orar agora, coloca a mão no seu coração. Vai falando com Deus, obrigada, Pai, por esse momento, pela minha família. Querido Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Abençoe cada pessoa que está aqui nesse estudo e seja abençoando a sua família, ó Pai, a sua saúde, que o Senhor venha restaurar a saúde de cada um, ó Pai. Abençoe a minha saúde também, ó Deus, que o Senhor esteja nos conduzindo em cada momento. E o teu chamado, ó Pai, venha acender nos nossos corações o que o Senhor pediu para cada um aqui, ó Pai. Que o Senhor venha dar força, venha dar ânimo, ó Pai, e sabedoria para lidar com cada situação, ó Deus. Perdoe pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas, ó Deus, e que o Senhor esteja nos conduzindo, ó Pai. Renova a força de cada pessoa, aqueles que estão cansados, aqueles que estão gripados aqui, ó Deus, que o Senhor esteja curando qualquer enfermidade, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha habitar na vida de cada um aqui, ó Deus, que o teu amor venha reinar, ó Pai. Obrigada pela tua salvação, pelo teu cuidado e nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, viu? A vida de cada um de vocês. Tenha um lindo dia maravilhoso, um domingo abençoado. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Alguém tem alguma coisa para falar?